Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Por que é tão difícil perdoar? A gente vai conversar mais uma vez sobre o tema do perdão aqui no Papo Espírita. Hoje estamos eu, Ana Cristina, Thelma Alves, Miriam dos Anjos, somos nós três aqui nesse bate-papo. Vamos explorar um pouquinho esse tema do perdão, né, Miriam e Thelma? Por que a gente ainda guarda tanta mágoa dentro de nós? As relações ficam tão pesadas muitas vezes, né? Isso principalmente em família, pessoas próximas. A gente não gosta da forma como alguém falou com a gente, como alguém agiu conosco. E às vezes a gente pensa, não vou mais falar no assunto, não, eu já esqueci, eu já perdoei. Será que a gente perdoa mesmo? A gente evita falar no tema? É perdão? Como é que a gente pode explorar esse tema? Miriam, quer começar? Eu pensei que fosse Sim. a Thelma, mas tudo bem. Não, vai ser você, Vou passar Miriam. para ela agora. Eu acho que é difícil esse tema do perdão, porque a gente entende errado também o que é perdoar, né? Então, a gente entende que é o outro, né? Por exemplo, se fui eu que cometi, né? O outro tem que me perdoar, tem que entender. Mas se é o contrário, eu também espero que o outro tenha esse movimento de vir me procurar, né? E o perdão, a gente acha que é aquelas... esqueci. Aí a gente fala assim, eu esqueci, mas não quero que volte nem na próxima encarnação. Eu esqueci, mas não quero nem ver. Ou então a gente tem outra fala que é, Deus sabe o que está acontecendo, Deus fará justiça, não é? Ou seja, eu não estou tomando nenhuma atitude de analisar com outros olhos o que foi que aconteceu naquele meio que eu entendi como ofensa, como uma crítica que eu não aceitei, né? Ou o que é que passava em mim, né, em termos de pensamento, sentimento, que eu causei no outro esse estado de ofensa, né? Então, e também, né, Thelma e Ana, a gente não é treinado para perdoar. Porque a gente também não é treinado para amar, né? Então, a gente é treinado no instinto da sobrevivência. No instinto da sobrevivência, no reino animal, vence o mais forte. Quem é o mais forte? Mais forte fisicamente, aquele que detém poder, né? Só que quando a gente entra no reino hominal, o poder tem outras caras, né? Então, o poder tem a cara da riqueza, mas também o poder tem aquele que eu posso me impor. E em resumo, o poder significa superioridade, né? Então, o forte é esse que tem esse poder da superioridade. Se eu sou maior do que o outro, por que eu tenho que perdoar? E na escola a gente também, né? Às vezes nas famílias já tem. Se apanhar, devolve. Né? Não quero. Se chorar, aqui dentro não. E às vezes a gente entra num extremo, né, Thelma? Isso, exatamente. Entra num extremo que a gente vai para a vingança, né? Corroendo esse sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, né? Até a Miriam estava falando a questão da pessoa que eu perdoo, mas não quero ver a pessoa na minha frente. Não é perdoar. Porque o perdoar é você se colocar, né? Falar assim, fulano, isso que você fez comigo, eu não vou esquecer, tudo bem, estou chateada. Mas eu te perdoo porque é daqui para frente. Porque o perdoar, na verdade, é se libertar, né? É daquela mágoa que você mágoa, né? Guarda se de libertar não é nem do outro, porque às vezes o outro te fez alguma coisa e ele nem lembra que fez. Esse se libertar é de você mesmo. Essa algema que você se coloca, você está colocando em você. Então, o que você quer isso para mim? Eu até estava lembrando do Haroldo, que o Haroldo fala que o significado do Haroldo perdão... Dutra Dias, palestrante espírita. Isso, que a gente está tão na intimidade, né, com o Haroldo, né? Então, tem 10 meses essa palestra que ele fala do perdão. E ele coloca lá em várias situações, e ele fala que o significado, uma delas que eu achei bacana, é que você perdoar, o significado é #fui. Não é legal isso? Porque #fui é porque você vai e nem olha para trás. Você vai seguir sua jornada. Se a pessoa vai estar bem ou não, isso não
diferente. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. #e, não ficar. Só que tem coisas muito graves, né? Digamos que eu concordo com o Haroldo que essa #fui serve para 99% das situações que a gente fica apegado àquilo, né? Às vezes por anos, por uma vida inteira. Mas por que fica pegado? Se sentiu ofendido? Mas por que se sentiu ofendido? Porque se sente superior, né? E afinal de contas, a pessoa errou comigo. Logo Como comigo? assim, né? Logo comigo. Exato. Eu não faço isso para Aham. ela. Eu não cometo esse erro. Não é assim que a gente faz? Aí é #fico, né? Fico E não largo. Não, processo, fico não, nesse processo doentio, né? Fico nessas correntes e algemas. Mas a gente muitas vezes, às vezes a gente sofre golpes, grandes golpes na vida, né? Grandes rasteiras. Isso existe. Sim. Às vezes a gente dedicou uma confiança a uma pessoa e fomos surpreendidos, seja porque não vimos sinais, seja porque fomos ingênuos ou não quisemos ver aquilo. Talvez, né? Não sabemos. Mas às vezes tem uma situação muito grave. Pais com filhos, né? Tem filhos que não perdoam pais, tem muita coisa ainda que nos abala, né? E às vezes é difícil ir, né, Thelma? É difícil falar assim, tá bom, não vou mais. Tem muita coisa para elaborar dentro de você. E é isso que eu queria trazer, porque quem nos assiste aqui pode também fazer reflexões, pode vir à mente de quem está nos assistindo situações. Poxa, essa situação aqui ainda eu não consigo dar um perdão. Então vamos falar como é que a gente faz esse processo dentro de nós, né? Para chegar no #fui, Thelma. Isso aí está me lembrando uma coisa que eu vivi, né? Eu, como média psicofônica, média de desdobramento, eu tinha um contexto de família assim, bem complexo em relação a determinadas pessoas. E essas pessoas, assim, nos prejudicou bastante, né? A gente achou que, né, dentro da época da imaturidade, né? Então, assim, achamos, né, eu e meu marido, achamos que estávamos sendo muito prejudicados, né? E aí, eu, em desdobramento durante o sono, ia até o local, né, onde essa pessoa morava e ficava na casa dessa pessoa falando um monte de coisa, né? Você sabia E eu disso? sabia que isso estava acontecendo. Olha só como é complexo. Ela sabe, mas às vezes a gente está fazendo e não sabe. Não sabe, exatamente. E sempre que isso acontecia, eu acordava muito cansada. Muito cansada, claro. Né? Muito abatida, ia para o grupo mediúnico, super assim, não produzia. E também vinha também a questão da culpa, né? Poxa, por que eu sou cristã? Porque eu sou... Olha como é que a dualidade, né? É que a gente não está ainda no nível, né, sou do perdão. Espírita e não estou, né? Principalmente, às vezes, quando meu marido levantava a bola e a gente vivenciava determinadas situações. E aí, com o tempo, eu falei assim, poxa, eu vou começar a me educar. Vou fazer, né, uma oração antes de dormir e pedir para que eu não vá mais lá, porque isso não me pertence mais, né? Mas foi muito tempo para trabalhar resolver isso. É um processo, né? Então, você acabou de dar uma dica interessante, né? A gente orar por aquela pessoa. Exato. E pedir para que Deus nos ajude, né? Os nossos mentores, a nos libertarmos daquela situação, né? A vencer o processo. E aí eu comecei a colocar o nome da pessoa no Evangelho no Lar, na minha casa. Né? Aí, às vezes, o pessoal não queria e tal. Não, mas vamos orar. Mas como que orar pelo inimigo? Vamos orar pelo inimigo, sim. O inimigo, ele pode se tornar um amigo ou não se tornar mais nada. Então, aí, com isso, eu acabei me livrando desse processo. Minhas noites já não eram assim. Eu já ia para outros lugares,
né? Já conseguia ir para trabalhos espirituais. Então, assim, foi um despertar. Eu falei assim, gente, como é que eu sou capaz disso? Bacana, né? Quer dizer, quanto antes a gente começar, Uhum. a gente está ferido, né? Está se sentindo com raiva daquela pessoa, porque é natural. Vem uma emoção quando a gente se sente vilipendiado, né? Usado, de alguma forma a gente se magoou, né? Ficamos magoados. É importante que a gente assuma. Poxa, eu estou magoada, estou triste. Se houver uma situação em que eu possa falar isso para a pessoa, tanto melhor, né? Mas muitas vezes Não tem como. acontece. Não tem como. E aí a gente tem que trabalhar dentro de nós, né? E só concluindo que e essa pessoa já morreu há alguns anos, né? E eu consegui, num determinado período, em desdobramento, indo com a equipe espiritual, chegar até perto da onde ela estava. E essa pessoa estava num momento assim, que ela não podia ter contato com ninguém, que tal o contexto assim, amargo da vida dela, né? E ela ainda estava se preparando para ter noção que estava no plano espiritual. Sim. Olha, veja bem a gravidade da situação, que se a gente se permitir entrar num contexto de amarras, né? A gente também pode estar nisso. E fazer com que até a pessoa se torne um obsessor da gente. Isso. Né? Olha a loucura, a dualidade de tudo isso, né? E aí, Miriam? Não, A gente, em reunião mediúnica, a gente se depara Nossa, com falta de perdão o tempo sim. todo. E isso é importante que você está trazendo, que a Thelma também falou, porque a gente às vezes acha que tudo só acontece nesse plano, né? Então, às vezes, a ofensa também pode ser uma ofensa discreta, né? Eu não falo com você que desgosto, né, por algum motivo, mas eu mino, né, vou minando, como a gente vê também no Evangelho, vai minando as suas referências, né, vai minando, e aí sim, mas estou aparentemente, né, bem com você. Nossa, como eu sou civilizada, né? Exato. Então, assim, não, eu perdoei, né? Então, assim, perdoar é uma atitude muito interna de amadurecimento também, não é? Porque, e o quanto que, duas coisas vocês falaram que eu não queria deixar passar, a questão das companhias espirituais, e que esses laços, né, se a gente não perdoa, a gente continua conectado com aquele outro, né? Seja eu a ofensora, seja eu o ofendido. Porque se eu não perdoo, pensamento é energia, né? É sintonia. Então, essas vibrações vai encontrar, porque mentalmente eu estou mentalizando aquele ser. E eu estou conectada com ele. Não com laços de amor, mas com laços de ódio, de raiva, né? E são energias extremamente pesadas que desgastam, né? Então, quando a gente fala de tirar essas algemas, significa romper essa questão energética que me une àquele outro, independente da posição que eu esteja. E penso que a gente também só vai conseguindo entender, né? À medida que a gente vai se conhecendo. Quando você começou a falar, mas por que, Ana? Até que você chegou, porque eu me sinto superior. Não foi o que a gente estava conversando? Exato. Então, enquanto eu não enxergo que eu estou me sentindo muito, muito ofendido, porque mexeu nos meus brios, mexeu naquilo que eu acho que é minha honra, mexeu naquilo que é meu valor, né? Então, eu não aceito. Eu estou me lembrando aqui agora, nesse momento, tem a Ana Teresa Camasmini, está fazendo, né, um estudo do livro Conflitos Existenciais, e ela fala uma hora da raiva, né? Eu achei isso tão interessante que eu não tinha ainda visto nesse contexto. Ela diz que a gente sente muita raiva quando nós nos sentimos em falta, né? Ou em relação ao amor, ou em relação ao respeito, ou o reconhecimento. Então, são 3 situações nossas humanas, encarnadas, que pesam muito, né? Eu vou tirar o amor dessa conversa, porque é um sentimento que a gente ainda está aprendendo. Mas respeito, né? Reconhecimento, eu não te reconhecer no valor que você se atribui, qualquer coisa que eu faça, eu estou te ofendendo. Se eu critico um serviço que você acha que fez super bem feito, que você é a única pessoa que sabe, eu estou te ofendendo.
né? Se eu não respeito o seu papel, suas escolhas, né? Eu estou te ofendendo. Então, a gente vive quase que num mar de ofensas que a gente deve tomar muita atenção, porque senão a gente pega, sente raiva, né? A raiva a gente torna-se violento com aquela pessoa, mal-humorado com o familiar que vive conosco. Às vezes o familiar não tem nada a ver com a história, porque a gente está magoado, ressentido com alguém lá da área do trabalho, né? Alguém que a gente... Não, nas relações de amizade. Então, acho essa questão do perdão, se não passar pelo crivo, né, que a gente vive falando no Papo Espírita, conhecer-se, auto-observar, então eu me sinto ofendido. E aí parece que tudo atrai, né? Então, a pessoa falou um aizinho, você se sentiu ofendido. Aí se ela fala, nem um ai, nossa, já tomou outra dimensão. Então, isso vai tornando uma coisa tão grande que a gente fica tomado por aquela situação e a gente tem aqueles processos, né? Da raiva, da mágoa, né? Essa mágoa vai para um ressentimento, a gente se fecha, nosso corpo adoece, que a gente sabe, né? Que nossos sentimentos nos adoecem fisicamente e, acima de tudo, a gente encontra nossos companheiros espirituais, né? Que nos ajudam a alimentar aquele sentimento. Às vezes até são obsessores nossos ou aqueles que adoram um babado quente de briga. Uma confusão. Uma confusão. Não tem os que adoram um babado aqui, sim, eles estão do outro lado. Quando também. acontece um acidente, alguma coisa, as pessoas não vão dirigir devagar, então ficam lá olhando. É igual, teve a oportunidade de acompanhar, tá lá acompanhando. É bom a gente entender que o que existe aqui, existe lá. Exato, só que não tá com essa roupinha aqui, mas está do outro lado. Agora, é interessante a gente observar, estou ouvindo aqui vocês e pensando, como perdoar é uma construção, né? Dentro de nós. Uhum. E isso é muito pouco falado, vivenciado nas famílias desde a infância. Talvez a partir de agora, né, que a gente está num mundo mais conectado, existam pessoas que estão preocupadas em criar suas famílias, seus filhos, prestando atenção nisso, né? Porque eu achava que sempre achei que era um absurdo criar uma criança para dizer, se você apanhar na escola, você bate também, você não chega aqui tendo apanhado. Pensava, gente, eu vou estimular a violência? Isso não pode ter essa solução. Uma briga entre crianças, por exemplo, né? Uhum. Que, claro, que dependendo de como você educa seu filho, ele vai brigar para o resto da vida, né? As pessoas continuam nessa vibração da violência e em todo lugar elas vão se sentir incomodadas. Alguém está tomando conta do meu espaço, você está me ferindo aqui, você está me atrapalhando ali. Então, como é que a gente cria, né, nessas crianças, na nossa família, valores que busquem essa pacificação, né? Para que a gente não seja uma pessoa tão melindrada o tempo inteiro, que as pessoas tenham que pisar em ovos conosco, porque senão a gente explode. Então, é difícil, né? Mas eu até perguntei à minha neta agora, né? Tem 12 anos, falei assim, na sua escola, como é que é? Ela falou, lá o pessoal manda para o conselho, né? E o pessoal chama os pais, conversa, se a criança não gostar, é convidado a se retirar do colégio, né? Eu falei, tudo bem, né? Sai dessa escola e vai para outra. Vai para outra, mas é porque o problema está na criança. Porque a origem é quem? São os pais. São os pais que permitem vivenciar esse sistema. E vão ser crianças difíceis, né? E vão ficar adultos difíceis, e aqui fora vão encontrar, de repente, uma pessoa muito mais que consegue, né, enfrentar, né, essa pessoa que foi mal educada, porque a vida é assim. E num mundo tão ainda cheio de violência, eu até entendo que os pais não queiram que os filhos sejam vítimas de violência, né? Mas é uma questão que passa pelo entendimento do que eu estou sentindo, né? Do respeito de que, puxa, aquele amiguinho, ele fez tal coisa comigo, ele pegou meu brinquedo, ele roubou não sei o quê, ou ele me chamou de alguma coisa.
E aí, como é que eu vou lidar, né? Eu achei bonito a filha de uma atriz que ela tem um problema, não sei se ela era autista, mas saiu aí porque a mãe dela é da Globo e tal, que a menina foi vítima de bullying, escreveram coisas no caderno dela, né? E aí a menina queria falar com a ofensora dela, falar, por que você fez assim comigo? Por que né? Eu fiz alguma coisa para você? Quer dizer, a menina já foi sendo educada, e claro, ela já deve ter um preparo espiritual para isso, né? No sentido de, puxa, mas eu não fiz nada para você, vamos tentar aqui nos entender, eu não quero ser sua inimiga. Então, a gente vai ter que, em caso a caso, vendo como é que a gente resolve, né, aquela situação, hein, Miriam? Não, e tem uma outra coisa, eu estou aqui pensando, né, o que nos leva... Vou reformular meu pensamento. Dentro de uma família, né, nós, os pais, os cuidadores, têm a responsabilidade da educação, não é só da instrução, né, que está muito na escola. E a educação, lembrando que a gente, na doutrina, nós somos reencarnacionistas, então, nós já trazemos nossa história, né? E a gente sabe que, a não ser que a gente queira fechar os olhos e não queira enxergar, a gente olha para aquele filho, para aquele neto, para aquele sobrinho, e fala assim, nossa, olha, ele é agressivo, ele é distante, né? Nossa, ele é tão bonzinho. Então, vai demonstrando algumas tendências, né? E se a gente não está atento, uma criança que já traga em si uma dificuldade de relacionamento, que passa a ser agressiva, esse brinquedo é meu, e se você pega, começa a bater, e vem com essa educação, se apanhar, bate, né? Você está reforçando algo que ele veio para essa encarnação para aprender a não ser, né? Então, é igual da garotinha, eu fiz alguma coisa para você? Então, hoje, isso, como sempre, é uma responsabilidade dos pais. Antes, na minha época, por exemplo, não se falava isso, a gente não comentava sobre isso. A gente tinha que ser autoritário, né? Tinha que ser firme, criança tinha que obedecer, né? E aí dele, se não obedecesse, né? Era coisas assim mais rígidas, mas hoje em dia, essa rigidez, que também não é saudável, passou para o outro extremo da reta, sabe? Então, assim, a criança faz o que quer, responde. A gente tem visto nas escolas, né, o quanto que professores se dizem agredidos verbalmente, às vezes até fisicamente agredidos, porque estamos deixando de ensinar a essas crianças uma coisa chamada respeito. Respeito por si e respeito pelo outro. Então, o que vale é a minha fala, é a minha vontade, né? E nós adultos temos que ter muita atenção, porque aí o processo de perdoar não vai existir, né? Eu não aprendi a isso. Então, respeitar a diferença, como tá difícil. Uhum. Em todos os temas que a gente percorrer, né? Como tá difícil a gente admitir e respeitar a diferença do outro. Quer seja religiosa, quer seja de raça, né? Quer seja de cultura, a gente não respeita. E aí a gente está nessa batalha, nessa guerra, né? Entre nós mesmos, né? Porque a gente não respeita o diferente. Que dificuldade. Então, há um caminho um processo de perdão, né? Que eu acho que foi assim que você começou a colocar. Desde que eu esteja disposto, enquanto adulto que sou hoje, né? Porque o que eu aprendi está aprendido lá na minha infância, eu tenho que ressignificar muitas coisas. Nossos pais também não eram perfeitos, né? Como nós não fomos perfeitos pais também. Nós temos que estar aberto com a consciência para essa mudança de ensinar respeito, Exato. Que existem as diferenças, né? Então, enquanto isso passa de obrigação da escola, a escola que tem que ensinar, né? Fazer uma palestra, por exemplo, sabe? Fazer numa palestra, Quando, mudar os valores daquela família, quando, né? na verdade, você tem que vivenciar isso Exato. todos os dias. Você errou, você vai pedir desculpas. Né? Exatamente. Então, você vai já construindo. Como é difícil pedir desculpas, né? Como é difícil eu reconhecer que eu errei. Imagina se uma criança não aprende isso. E às vezes dentro de casa, né? Entre irmãos, né? Se você também não incentiva...
chama os dois, vão conversar aqui, vão se entender. Porque se isso não acontece dentro da família, não acontece fora dela. Exato. Inclusive, o pai, a mãe, está nessa autoridade de pai e mãe, fez alguma coisa, aí não, eu fiz errado, mas não vou pedir desculpa. Exato, Sim, Thelma. Isso gera uma situação Exato. complicada. Você mostra que se você está numa posição hierárquica superior, você não precisa pedir desculpas. Isso. Então, essa criança vai estar numa posição e ela vai agir exatamente igual. Agora, quando você pede desculpa para o seu filho, quando você realmente errou, e você pede desculpa, acabou, você está se igualando. Nós dois aqui somos iguais e eu devo desculpas a você. Inclusive, tem um detalhe com criança, quando a gente pede desculpa, a gente fica do tamanho dela, olhando na mesma altura. Olhos nos olhos. Então, você vem, olha como é a humildade do pai ou da mãe se colocar na frente da criança, baixinho, falar, meu filho, me perdoa, tá? Eu não sou perfeito. Então, tá? Perdoa a mamãe, perdoa o papai. Então, você está trazendo para a criança um exemplo que vai... Sim, ela vai carregar para a vida. O resto da vida. Exato, é muito importante. Eu estou aqui lembrando, que, como nós estamos, né, aqui na comunhão, também na Casa Espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, que você começou, né? Quantos chegam que não perdoam? Quantos chegam imbuídos da vingança, Claro, não é? Que não perdoam, por não perdoar e tal. E a gente vai falando assim, mas essa energia do perdão, da vingança, e isso também acontece com nós em casa, está te levando para onde? A gente se desgasta, né? A gente não está levando para lugar nenhum, né? Sim. Você não vai perdoar o outro. O outro, como disse Thelma, às vezes fez, já nem lembra, foi embora, mas você ficou com aquele, segurando, né? Aquela ofensa que você assim considerou, né? Você vai se libertar. Perdão é autolibertação, não é fazer bonito, eu te perdoo, né? De boca, né? Né? É a gente se libertar, é desconectar aquela linha energética, né? Que faz com que a gente se una, porque assim como o amor, o ódio, a vingança, também são energias que nos aproximam, né? E aí, essa coisa de perdão, né? Que a gente estava falando aqui, é importante, né? Que a gente se esforce para a gente ser melhor. O que é ser melhor? É aprender a respeitar o outro. Falou mal? Por que você está me tratando assim? Né? Eu também não gostei com a educação. Porque a gente acha que ser corajoso, ser forte, é aquele que descarrega tudo. E eu sou assim, falo na hora. Gente, isso não é coragem, isso é apenas a expressão de um comportamento violento que a gente já traz de encarnações e encarnações. Exato. Isso não tem nada de superior, isso não tem nada de alguém. A grande coragem, que é agir com o coração, a grande coragem, que é que você tem que se colocar na sua posição real, é você se dirigir ao outro. Se eu fiz, nossa, eu não estava bem aquele dia, estava nervosa, me desculpe. E se o outro fez, por que você me tratou assim? E meninas, a gente está falando aqui quando a gente se sente ofendido, né? Mas e quando a gente percebe que ofendeu? Como é que a gente, em primeiro lugar, se auto-perdoa? Porque deve ser difícil, né? A gente erra pra caramba, mas eu não quero ver que eu errei. Então, o outro, eu errei por quê? O outro me provocou, né? O outro fez assim comigo, mas ele começou, né? A criança não fala isso, mas ele começou. Sim. A gente é igualzinho. Então, como é que é esse exercício do auto-perdão que, inclusive, vai me fazer, me ajudar a pedir o perdão também e receber o perdão? Eu acho que auto-perdão pressupõe já um processo de auto-amor. Porque o amor não ao outro, né? Auto-amor, o amor a mim mesmo, que significa respeito. Então, eu vou começando a aprender meus limites, né? Até onde eu tolero. Há 10 anos atrás, determinados temas eu tolerava até aqui. Mas hoje eu já estou 10 anos mais velha,
esse tema que eu tolerava até o número 5, eu já estou tolerando até o número 7. Ele vai começando a perder a força, né? Na medida que eu vou entendendo esse processo, como eu reajo. Porque tudo na nossa vida encarnada tem a ver com como eu reajo a tudo que me chega. Né? E como eu reajo tem a ver com respeito a mim mesma, né? Então, dizer não, né? Então, não para que eu possa ser honesta comigo, né? Então, acho que o autorrespeito e auto-amor significa também ter respeito, né, a si, e nesse respeito, à medida que eu vou me respeitando, sabendo meus limites, sabendo do que me faz bem e do que não me faz bem, do que eu busco, daquilo que eu não devo buscar, porque a minha reação ainda não é boa. Eu não me sinto bem nesse tema. Então, quando esse tema me chega, né? Por exemplo, a gente pede, eu queria tanto ter paciência. A gente escuta tanto isso. Eu queria tanto ter paciência. Mas paciência nessa encarnação não é um tema que eu consigo lidar ainda nessa encarnação. Então, meu limite é 2 para paciência. Vou viver num ambiente em que terei sempre que treinar minha paciência. Então, se eu sei que determinado círculo de amigos, determinadas situações testam a minha paciência e como eu ainda não consigo lidar com ela, eu fico impaciente, irritado, passo raiva, eu procuro evitar. Para o meu próprio bem, então, é quando a gente busca nosso próprio bem-estar, o perdoar, eu consigo olhar para o outro. Nossa, Ana, e até uma pisada na bola. Me falou uma coisa que eu acho que eu não sou, não. Mas eu vou conversar com ela. Então, eu começo a ver aquilo que me chega, não como uma ofensa, mas como uma possibilidade de análise, né? Se eu não conseguir achar a explicação, eu vou até você e conversar. Eu sei que o não já está pronto, né? Você não querer conversar comigo é uma postura sua, mas eu tive a primeira atitude de buscar a compreensão. Mas você pode estar disposta até a continuar a crítica, até a ser agressiva. Uhum. Isso é seu problema. Sim. O meu problema era chegar e falar, olha, Ana, não gostei desse jeito, alguma coisa que você possa falar que me ajude, e você pode continuar na sua mesma atitude, mas eu fiz a minha parte. Quando eu faço essa minha parte, sim, alivio, porque o problema é estar com ela, não tem nada a ver comigo, né? E eu não tenho que trazer esse filho para mim, né? Vamos dizer assim. Uhum. E a gente também tem que fazer um exercício do arrependimento, porque a gente pisa na bola, né? E eu acho que o grande ensinamento que a gente aprende aqui na doutrina é que nesse autoconhecimento eu tenho que observar, pera lá, eu erro, não são só os outros que erram comigo. Então eu também tenho que me perdoar pelos erros que eu tenho cometido, pedir perdão por aqueles erros, que foi isso que você disse, se o outro vai aceitar ou não, vai querer voltar a falar comigo ou não, aí eu não tenho ingerência, né? Mas antes eu tive que fazer esse exercício, sair do meu pedestal de que, mas você me provocou, mas de justificar, né? Aquele ato que não foi legal, foi um ato errado. E, bom, Ana Cristina, você errou, pisou na bola, puxa vida, tá na hora de pedir desculpas para a Thelma. Poxa, desculpa que eu falei daquela forma com você. Isso aí é naquele nosso dia a dia, né? Se isso fosse uma prática já consolidada, né, entre nós, como seriam melhores as nossas relações no trabalho, em casa? Mas a gente ainda está vivendo, né, no meio de pessoas que se acham as donas da verdade. Nós também somos, né? E como é difícil sair desse lugar, né, Thelma? Não, e geralmente a gente fica amaldiçoando e jogando aquela praga espírita, né? Essa pessoa vai ver, vai estar cheio de irmãozinho atrás dela. Mas Deus está esperando. Deus para a justiça. Na próxima encarnação ela vai nascer assim, né? Então a gente acaba se mergulhando dentro desse contexto ainda negativo, né? De se acorrentar ao próximo. É o autoconhecimento, né? É essa dinâmica que eu vivenciei em relação aos desdobramentos. Eu comecei a passar mal,
Aí eu falei, gente, não é bem assim, eu estou errada nesse quesito. Como é que eu vou ser uma pessoa dessa forma, agindo dessa maneira, né? Que incoerência, Que incoerência, né? Então, Estava assim, te fazendo mal e estava você fazendo percebeu, mal né? fisicamente, né? Sim. Então aí você começa a entender e pedir a Deus para buscar saídas. Então, assim, então não vou mais, vou para outro lugar, né? Vou ficar acordada. Fica acordada. Eu tive noites que eu vou ficar acordada para não ter tentação. Então, aí você vai buscando a saída para as nossas questões. Mas vem primeiro eu me encontrar, eu entender que eu estou fazendo algo errado, né? Aí eu me culpo, vou buscar uma ressignificação nessa situação e aí vamos buscar outro caminho, outra jornada. E depois acabou. E hoje em dia, a gente entende que se alguém faz alguma coisa, às vezes você se irrita, vai ter muitos momentos para, poxa vida, não é possível. Né? Chuta o balde, o barraco, né? Sobe as tamancas, mas aí depois você respira. Se tiver que pedir desculpa, vamos pedir. Reconhecer o erro, vamos reconhecer. Pacificar, né? Pacificar. Aquelas relações no máximo que a gente puder. Porque a gente sabe que nós vivemos hoje resultado de muitas outras vidas. Nós já brigamos com todo mundo com que a gente convive por muitos séculos. Aí a gente vem em umas relações muito complicadas, porque a minha raiva da Thelma, da Miriam, não é de agora só. Às vezes não tem coisa que explique. E a gente não está aqui para ficar buscando, mas é só entendimento. Gente, isso aqui nós temos que resolver nessa encarnação. Nós viemos juntas, nós estamos convivendo aqui. Então vamos tentar nos entender, né? Não vamos passar isso mais para frente, vamos agora, dentro das famílias principalmente, que é onde estão as relações mais complicadas. Nada é por acaso, né? Se estamos juntas, ou no contexto familiar, ou convivendo com a vida dessa forma, a gente sabe que é necessário. E aí o importante é assim, por exemplo, até vou trazer uma questão. Se alguém me magoou e eu tenho que trabalhar essa questão do perdão, às vezes eu não esqueço, né? Porque a gente pensa que... Não é memória. Não é perda de memória. Não é perda de memória, porque acontece muito. Não. E às vezes até irmãozinho vai no grupo e fala assim, olha, tudo bem, eu não quero mais nem saber da pessoa, mas ainda não perdoou. Não entendeu ainda. Não entendeu a história de verdade. Então, assim, não é esquecer, porque às vezes você não vai esquecer, ou muitas vezes você vai conviver com a pessoa, vai ter que conviver com a pessoa e colocando limites na pessoa, na sua família, colocando, fulano, você só pode até aqui, mas daqui você não pode passar. Sim. Então, você tem que ter a firmeza, né? De colocar para a pessoa, porque senão essa pessoa ela vai sempre te engolir o teu espaço, te ofender, né? E ela vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar, vai criar situações ruins. Então, você tem que colocar para a pessoa e você vai ser obrigada a conviver. Então, você vai chegar para a pessoa e falar assim, fulano, daqui você não passa, tá bom? Tá bom. Com amor, com carinho, com disciplina. E assim você toca a vida. E entendendo que isso tudo é um processo dentro da gente. Exato. Que não acontece assim, né? Nos mundos mais felizes, ninguém nem se ofende, né? Por quê? Porque eles já entendem que se vier algo da outra pessoa contra a gente, é uma coisa que está com ela também. E pode ser que ela tenha razão, então eu tenho que rever alguma coisa em mim também. Então tem uma coisa mais já raciocinada, já mais elaborada, em que as relações
partem, né, dessa troca. Pera lá, você falou isso de mim. Deixa eu ver se eu sou assim mesmo. Olha, não concordo com você. Olha que coisa civilizada, né? Se a gente Uhum. começar a partir mais para esse lado, né? Nas nossas relações sociais, familiares, profissionais e tantas outras que a gente tem, que é tão complicado, né? A gente está com o tempo acabando, mas eu queria, Miriam, finaliza para a gente, dando uma mensagem. Uau! Para a gente, como é que quem nos assistiu pode se encontrar melhor nessa questão do perdão, trabalhar isso dentro de si e exercer, né, uma vida mais pacífica, perdoando, permitindo ser perdoado, pedindo perdão. Lembrando, né? Vamos começar lembrando da lei de ação e reação, da lei de destruição e a de progresso. Por que eu estou trazendo essas? Toda mudança que a gente vai realizar, que é esse processo, né, da gente aprender a não se sentir tão ofendido, a gente precisa destruir em nós o que nos leva a achar que o outro está nos ofendendo, né? A lei do progresso vai nos ajudar a observar o que você falou. É verdade o que ele está falando sobre mim? Eu sou assim mesmo. Nossa, é uma verdade. Então, eu vou olhar no autoconhecimento, na autoobservação, para que eu haja melhor e me ofenda menos, né? Porque a gente também, no Pai Nosso, a gente fala, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente está naquela posição de que eu já estou pronto para me ajudar, a espiritualidade me ajudar a entrar nesse processo. Não é do esquecimento de uma ofensa, de uma crítica, né, de uma traição, não é isso. É quando eu me lembrar desse fato, à medida que eu vou enxergando ele como ele é, né, uma situação na qual me veio para que eu aprendesse ou desenvolvesse uma virtude, né, a virtude da humildade, por exemplo, eu olho para ele e isso já não me machuca mais. Né? Então, enquanto eu olho para aquela situação que me senti ofendida e aquilo, aquela pessoa, aquela situação, eu ainda estou no processo da mágoa, do ressentimento, mas quando eu começo a trabalhar em mim, que aconteceu, o que eu preciso aprender, né? Que também não acontece de um dia para o outro. Eu olho para aquela situação, falo com você dessa situação, né? Fui traída, né? Fui ofendida, me criticaram, mas aquilo já não me dói. E é tão impressionante que às vezes a gente trata daquele assunto que antes era muito difícil, a gente até ri. Você sabe, naquela situação, aconteceu assim, 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 e já passa a ser uma coisa diferente. Então, o que eu gostaria, assim, vamos primeiro olhar para a gente com amor, né? Com respeito, porque nada eu consigo fazer para os outros se eu não consigo fazer a mim mesmo, né? Então, auto-perdão, auto-amor. Isso mesmo. Thelma, Miriam, obrigada. Vocês também que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui filosófico e que vocês comecem a exercitar o perdão, o auto-perdão. Coloquem esse tema na vida de vocês. Comecem a avaliar, né, em que áreas, em que pessoas, em que grupos eu preciso atuar nisso. Não é esquecer, é saber, eu realmente perdoei, deixei isso para lá ou isso ainda está me machucando? Começa a fazer essa análise dentro de você, vocês vão ter um grande crescimento e uma pacificação nas suas relações. Gostaram? Deem o seu like, compartilhem e comentem para nós. Vamos ao ar todas as quintas às 18h45. Muito obrigada e até a próxima.